Bom dia a todos vocês que nos assistem no nosso canal do YouTube. Nossa Igreja Cristã de Ipanema se reúne dessa forma, online, por conta dessa grande crise sanitária que se instaurou pelo mundo. Chegamos ao nosso quarto encontro virtual, onde nós comemoramos juntos, nesse domingo, que se reveste de um caráter mais do que especial, a ressurreição de Jesus. Nessa semana, comemoramos juntos elementos da Semana Santa, que culmina com o domingo de hoje, domingo em que celebramos esse momento que é o clímax da nossa fé cristã, a ressurreição de Cristo. Então, nessa celebração que se reveste de um caráter mais do que especial, cantaremos juntos, oraremos juntos, refletiremos juntos o significado mais profundo da ressurreição. Então, para começar a nossa liturgia, nós cantaremos juntos da nossa querida Elisete o hino 41 do nosso cenário evangélico, a ressurreição de Jesus. Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, aleluia, salvação de graça. Nesse momento da nossa liturgia, nós separamos um texto especial do nosso querido pastor e mestre Rubem Alves, que tanto nos inspira nas nossas liturgias. Um fragmento de um texto que remete a essa cena da ressurreição e diz assim Rubem Alves: enquanto os guardas da morte estão dormindo, o divino que mora em nós sai do sepulcro. Sabem disso as cigarras. Caminhando, hoje pela manhã, na fazenda Santa Elisa, eu ouvi o seu canto. Já haviam deixado suas cascas no tronco das árvores. Agora são seres alados. Cantam e voam à procura do amor. Acho que estão celebrando a Páscoa. Rubem Alves. Olha como a flor
João 20, de 1 a 10. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então, correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro. Viu a faixa de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lençol que estava sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse entre os mortos. Os discípulos voltaram para casa. Mais uma imagem desconcertante do Evangelho de João. Uma mulher, Maria Madalena, é a primeira testemunha do túmulo vazio. Repare os verbos no primeiro verso do texto. Maria foi ao sepulcro de madrugada e viu a pedra removida. Viu na sombra, na madrugada, no escuro. Nada que é claro, nada que é evidente, nada que é cristalino, mas não são assim as afirmações da fé? Nunca são feitas na claridade do dia. Deus é Pai, Deus é bom, a vida vence a morte, o bem vence o mal. Nada disso é evidente, transparente. O que vemos na maioria das vezes, inclusive, é o seu contrário. Essas afirmações não são dados da ciência, não são dados científicos que possamos provar. A ressurreição de Jesus não é um dado da ciência histórica, é um dado da loucura da fé, que ousa dizer: não tenho nenhuma clareza, não tenho nenhuma certeza dogmática, mas alguma coisa os meus olhos viram. No dizer do poeta Tiago de Mello, faz escuro, mas eu canto. No dizer de Madalena, faz escuro, mas eu vejo. É verdade que para o discípulo amado, parece que não houve essa escuridão. Tudo foi claro, bastou ver os lenços de linho revirados e ele creu, diz o mesmo relato. Que legal que haja pessoas que vejam e creiam imediatamente, mas convenhamos, para a maioria de nós, o vivente vai se revelando aos poucos, em meio a tantas dúvidas, até dizer o nosso nome, como disse o de Maria. Aliás, confesso a vocês que desconfio dessas pessoas que veem as coisas, veem anjos tão rapidamente, como um delivery dos céus, como essas revelações express. Tanto que o discípulo amado, que viu e creu, e Pedro, o grande Pedro, voltaram para casa. Ora, e diz o texto que Madalena permaneceu na gruta. A fé é uma jornada, um itinerário, um permanecer junto àquilo que nos toca, àquilo que nos dói, àquilo que nos foi arrancado, àquilo que nos afeta, àquilo que nos apaixona, permanecer nessa fome que temos do infinito e nada pode ocupar esse lugar. Levaram meu Senhor, disse ela. E o texto diz que ela chora muito. O verbo que mais aparece no texto que vem a seguir é o verbo chorar. Porque choras, os discípulos voltam para casa e Maria chora. Não é um choro paralisante, culpado. Tanto que ela chora e se abaixa, chora e se inclina, chora e olha para o túmulo, chora e vê os anjos vestidos de branco. O choro, o luto, como um dos momentos desse permanecer junto à gruta escura.
à espera da luz que virá, à espera do vivente que pronuncia o nome. Sim, o luto é um processo que implica, por incrível que possa parecer, um estar vivo diante dos acontecimentos da vida. O choro do luto é, das lágrimas, a mais viva que existe. Há uma frase de Unamuno que eu não me canso de repetir: não basta curar a peste, há que sabê-la chorar. É isso que aprendemos com Maria Madalena. Ela simboliza essa dor de tantos irmãos e irmãs nesse momento que não podem ver seus entes que se foram. Não basta livrar da peste, do vírus. Não basta que isso pareça um sonho que vai acabar amanhã. Maria nos ensina que é preciso permanecer frente a essa gruta escura e irmos fundo até que o Cristo vivente não seja um conceito, uma ideia, mas uma experiência luminosa, profunda. Maria nos ensina a não capitularmos frente a tudo aquilo que essa tragédia pede de nós. Nas lágrimas de Maria, nas nossas lágrimas estão o socorro, a compaixão, a comunhão com esse exército de anjos chamados médicos, enfermeiras, fisioterapeutas. Como ficarmos de pé? Como ficamos de pé diante de tantas asneiras, diante de tantas besteiras, diante de tantas notícias falsas, de tanto egoísmo e dormentes a uma luz que quer brilhar em nós? Adormecidos à voz daquele que vive e em algum momento nos chamará pelo nome, como chamou Maria. Não adianta fugir, não adianta afugentar-se, não adianta asilar-se nos ansiolíticos. É preciso que façamos essa travessia. É preciso que tenhamos coragem, como Madalena, de olhar para as nossas sombras, que se tornaram ainda mais visíveis com essa pandemia. Diz o texto que os discípulos, os homens, voltaram para casa, quando não deveriam voltar. Alguns de nós hoje estão saindo de casa quando não deveríamos sair. Estão dormentes. Se pudermos, permaneçamos em casa, frente a essa gruta escura. É aqui dentro, no meio das nossas sombras, não no meio das luzes dos shoppings e dos templos, que ouviremos o vivente pronunciar o nosso nome. Teodoro, Enis, Eli, Júlia, Maria Júlia, Roberval, Mariana, Theo, Rutinha, Pastor Bruno, Nega, Alberto, Wellington. Não desistamos, despertemos, levantemos, mesmo que como Maria de Madalena, de Magdala, na forma do choro. Aliás, é bom lembrar o sentido da palavra grega para dizer ressurreição, anastasis, ficar de pé.
Mais uma vez celebramos, no domingo de Páscoa, a ressurreição de Jesus de Nazaré. Trata-se do acontecimento mais importante da fé cristã. Em verdade, um mistério, não um enigma. Gabriel Marcel, pensador francês cristão, mostrou muito bem que enigmas podem ser resolvidos, portanto, explicados e controlados pela razão. Mas mistérios não, mistérios nos interpelam, não para serem explicados, mas para serem saboreados, para que possam engravidar a nossa vida de vida, possa abrir novos horizontes de sentido, renovando assim a nossa relação com os outros, conosco mesmo e com o mundo. Ora, ressurreição é mistério. Acabamos de ouvir uma das formas desse mistério aparecer no Segundo Testamento da Bíblia. A passagem segundo a qual Maria Madalena, Pedro e o discípulo amado se deparam com a ausência de Jesus no sepulcro. Então a presença daquela ausência enche seus corações de esperança. Ao mesmo tempo, os estremece profundamente. No outro relato, Jesus aparece num jardim para Maria Madalena. Inicialmente, sequer ela o reconhece. Logo depois, seus olhos são desvendados e aquela experiência a transforma radicalmente. O mesmo se deu com os discípulos de Emaús. Caminharam com Jesus sem saber quem era. Ouviram suas explicações do Primeiro Testamento bíblico. Mas foi com o partir do pão que abriu-se-lhes os olhos e eles se depararam com o Cristo ressurreto. Ora, ainda há outras narrativas para sinalizar para esse mistério. Mas em todo esse mistério uma coisa é clara. A ressurreição é a ressurreição de um ser humano assassinado. Como nós vimos na explanação tão bonita do nosso amigo Jacler, a cruz, ela não é sinal de sadismo divino. Deus não quer que seu filho padeça para que ele se locuplete numa espécie de gozo com o sofrimento do filho. A cruz é assassinato, é um inocente que morre. Na tradição judaica, ele foi acusado da pior das heresias, a blasfêmia. E para a tradição romana, ele foi crucificado como criminoso político. Por isso, a religião e a política o assassinaram. Foi um inocente que morreu. Não é essa morte que se relaciona com a ressurreição. Não é qualquer morte. Todos nós somos mortais. Não se trata dessa morte que atravessa a nossa condição de vida, mas trata-se de uma morte que é a ausência de vida na vida, que é vida mortalizada, vida assassinada, vida despotencializada. É morte em vida. A gente sabe que essa morte atravessa a gente de ponta a ponta. Basta olhar a rua e notar que cerca de 50% da humanidade vivem abaixo da linha da pobreza, segundo os dados do Banco Mundial de 2018. É só perceber que o Brasil é o país que mais mata homossexuais e transgêneros há 10 anos. É só perceber que, segundo os dados de 2017, 87% da violência contra a mulher se dá em casa, por pessoas que supostamente têm relação de familiaridade, pai, padrasto, marido. É só perceber que a cultura do estupro duplicou nos últimos 3 anos na sociedade brasileira. É só a gente perceber que no último ano a invasão de terreiros de candomblé e umbanda no estado do Rio de Janeiro nos 6 primeiros meses foi maior do que o ano inteiro, o número das mesmas invasões no ano inteiro nesse mesmo estado. Mas é só perceber quantas relações afetivas muito imaturas orientam o nosso cotidiano, quantos abismos afetivos nos acometem, quanto analfabetismo afetivo marca as nossas relações. A cultura do eu contra o tu se torna cada vez mais comum. A lógica dos monólogos, dos bimonólogos e não dos diálogos tem sido as lógicas mais comuns das nossas relações. É contra essa vida sem vida ou contra a morte em vida que acontece a ressurreição de Jesus de Nazaré. Por isso, ressurreição é insurreição da vida contra vidas desumanizadas. Quando Jesus morre na cruz, ali Deus se revela como o último dos humanos, porque Jesus se fez
um ser humano radicalmente desumanizado. É contra essa desumanização profunda que atravessa diversos setores das nossas vidas que Jesus se posicionou em meio à sua ressurreição. Por isso, na ressurreição, a gente não fala somente de vida após a morte. A gente fala de possibilidades de vida nesta vida. Ressurreição, então, não é um dogma, não é uma crença religiosa, é um projeto de vida. Basta perceber que depois da experiência da ressurreição de Jesus, discípulos e discípulas largam tudo e dão a vida pela causa da vida. Muitos e muitas morrem também crucificados. Ora, nesse sentido, a ressurreição é um comprometimento com a vida, com esta vida aqui. A que vem depois é dádiva divina, mas nesta vida é dádiva divina produzir vida no mundo repleto de morte. Por isso eu gostaria de concluir essa fala com uma história belíssima de um bispo católico muito conhecido, Dom Luciano Mendes, que morreu há poucos anos. Dom Mendes, certa vez, em Itaici, pouco tempo antes da sua morte, disse que ele teve um sonho em que um anjo lhe mostrava o que era a ressurreição. Então ele é levado para um lugar onde ele vê as pessoas desumanizadas que ele conheceu na terra, mendigos, mendigas, mulheres empobrecidas, pessoas em condições subhumanas nos hospitais públicos. Ele vê todo mundo feliz, partilhando uma mesa comum, as crianças pobres brincando. Então ele pergunta ao anjo, mas o que é isso? O anjo lhe respondeu, isso é ressurreição. Esse aqui é o céu da ressurreição. Mas o que é a ressurreição? Eu conheço essas pessoas, elas sempre viveram em condições desumanas. E o anjo responde, ressurreição é ser capaz de ver que essas pessoas sempre foram humanas. Por isso é o seu olhar que viu que elas são humanas. E por isso o seu olhar fez com que, em cada relação sua com elas, você experimentasse nelas a ressurreição do seu Senhor. A ressurreição acontece entre nós. Que esse olhar em nós surja. Que os abismos sejam suprimidos. Que a lógica da morte em vida seja superada. E que nós, pessoas de fé, vivamos a cada dia a grandeza da insurreição, da vida contra as condições de morte. Insurreição esta vivida plenamente pelo nosso Mestre e Senhor Jesus. Amém.
Nesse momento, eu vou pedir para você pegar um pedaço de pão e um pouco de vinho ou de suco de uva. Claro, se isso for possível, para celebrar comigo a Santa Ceia ou a Eucaristia de Jesus. Porque naquela noite em que Jesus foi entregue para ser assassinado numa cruz, no meio da festa da Páscoa judaica, ele pega um pedaço de pão, o eleva agradecendo a Deus e distribui entre seus amigos e amigas dizendo: tomai todos e todas e comei. Isto aqui é o meu corpo que será entregue por todos vós. E de modo semelhante, ele eleva um cálice com vinho. Também dá graças e distribui entre os seus amigos e amigas, dizendo: tomai e bebei. Isto é o meu sangue, o sangue da nova e da eterna aliança que será entregue por todos vós, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Então ele lança o desafio na forma de imperativo: fazei isto em memória de mim. Mais do que o ritual da ceia numa igreja, a Eucaristia de Jesus é o desafio da gente se transformar em alimento para os outros. Assim como a gente se alimenta do corpo e do sangue de Cristo, a gente deve se transformar em alimento para que os outros se nutram do próprio Cristo através de nós. Porque a humanidade está desumanizada, padecendo de muitas fomes e muitas sedes. E essa é a ceia em que nós nos rehumanizamos. E somos portadores ou portadoras da reumanização possível daqueles e daquelas que estão padecendo, precisando de nós para reinventarem suas histórias. Por isso, amigas e amigos, nós vamos comer e beber de Jesus, para que saiamos dessa ceia sendo alimento para pessoas que precisam de nós, para que a vida continue a valer a pena aqui na Terra, numa caminhada comum. Molhando o corpo do Cristo, no sangue do Cristo, nós temos o nosso corpo e o nosso sangue transformados em alimentos que fortalecem a vida daqueles que precisam do nosso corpo e do nosso sangue. Que Deus Pai e Mãe, que Jesus de Nazaré, nosso irmão, amigo, inspirador, e o Espírito Santo façam de cada um de nós uma hóstia viva para alimentar a vida daqueles e daquelas que estão padecendo de inúmeras inanições. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nosso tudo, alvo da nossa fé e das nossas certezas. Nesse momento difícil da humanidade, Senhor, o nosso socorro só pode vir do Senhor. E nós te pedimos, ó Deus, olha por essa humanidade tão sofrida, que tem errado tanto, tem se desviado tanto dos teus preceitos, dos teus desejos para que ela fosse feliz. Sê conosco, ó Deus, sê com todo ser humano, nessa hora difícil, de sofrimento e dor. Alivia, ó Deus, aqueles que estão sofrendo e que não sabem que podem pedir a tua ajuda. Aqueles que não têm proteção, ó Deus, aqueles que não têm recursos de buscar alívio para o seu sofrimento. Tem misericórdia, ó Deus. A humanidade tem errado muito, mas os teus filhos te invocam, Senhor,
para que a tua misericórdia alivie o sofrimento daqueles que estão passando por momentos tão difíceis. Aceita, Senhor, a nossa gratidão, porque o Senhor é tudo o que nós temos de melhor, alvo da nossa fé, da nossa esperança, das nossas certezas. Aceita, ó Senhor, a nossa gratidão. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bom, e chegamos ao final de mais uma celebração online, essa que teve um caráter bastante especial por estarmos comemorando a nossa Páscoa. Talvez tenha sido a Páscoa mais diferente que você tenha comemorado ao longo da vida, onde você não pôde ir à sua igreja, à nossa igreja, participar das celebrações, mas pôde participar com esses recursos que a gente conta hoje em dia, como a internet. Então, para fechar o nosso momento aqui, eu tenho alguns avisos, como a gente sempre faz no final das nossas celebrações. Eu gostaria de começar esses avisos destacando os nossos aniversariantes da semana. Então, hoje, exatamente hoje, aniversaria Andréa Rabelo Maciel. Amanhã, Hugo Ramacher Silva. No dia 15, Fernanda Campos Bocaletti. No dia 17, Filipe Zenon Bertola Oliveira. E no dia 18, Isaac Silva, Mônica Braga de Jardim Saião e Vicente Roxo Mundim. A todos vocês que comemoram o aniversário nessa semana que começa hoje, uma excelente passagem de ano nas suas vidas, que vocês se sintam abraçados pela nossa comunidade. Além disso, eu gostaria de destacar que nas nossas celebrações virtuais nós temos tido uma excelente participação dos nossos membros, muitos voluntários a apresentarem músicas, a tocar, a fazer algum tipo de participação nessa dinâmica diferente que a gente está tendo. E a gente já teve cultos com mais de 270 visualizações no YouTube. Então, acho que vale a pena continuar investindo nessa iniciativa para que a gente expanda mais essa mensagem que a gente tem divulgado aqui na nossa comunidade, que ela se torne cada vez mais conhecida. Então a gente pede que você continue se voluntariando para participar das celebrações e também divulgando os nossos cultos, as nossas celebrações na internet, seja pelo WhatsApp, pelo meio, Facebook, qualquer meio que você dispor. E a gente tem um convite especial para você. A gente já desde ontem passou a organizar nesse nosso ambiente virtual o que a gente está chamando de Espaço Memória Virtual. Então, mais um projeto novo aproveitando essa dinâmica nova que a gente está tendo. Se você tiver algum material em vídeo da nossa história, da nossa comunidade, de momentos que foram muito marcantes da trajetória da Igreja Cristã de Ipanema, flash, pequenos momentos, mas que sejam significativos, então a gente pede que você mande para o e-mail icimedia@gmail.com, que está aí no programa, então você pode conferir direitinho como se escreve, icimedia@gmail.com, que a gente vai estar juntando esse material para preparar ao longo dos sábados que virão esse nosso Espaço Memória Virtual. Mensagens, festas, encontros no São Moritz, todos são bem-vindos. Basta mandar para esse e-mail que a gente vai separar o material e organizar direitinho para a gente refrescar as nossas memórias enquanto a gente não pode estar junto, na esperança de estar junto o mais breve possível. E fechando aqui esse momento, a gente pede que os membros da nossa comunidade continuem investindo nos trabalhos que têm sido realizados com as suas contribuições, com o seu voluntariado e, em especial, nesse período onde a gente está distante uns dos outros, a gente tem dado uma ênfase especial ao atendimento nas pessoas em situação de rua. Uma situação muito triste, muito grave que assola a nossa cidade e que nesse período de isolamento social se agravou ainda mais. Então, se você tem a chance de colaborar indo a esses trabalhos ou financeiramente para dar alimentação para essas pessoas, roupas, material de higiene, tudo isso é bem-vindo.
basta procurar o nosso pastor Alexandre Cabral, que ele vai viabilizar a forma de você participar dessa iniciativa. Então, encerramos assim mais uma programação. Que você tenha uma excelente semana e até a próxima oportunidade de estarmos juntos dessa forma que não é menos calorosa e sim mais presente no seu dia a dia. Até mais! Nós vamos terminando o nosso culto de Páscoa e por isso eu vou pedir a você que feche os olhos e mentalizem a presença de Cristo ressurreto, trazendo vida nova, bonança, caminhos renovados, horizontes novos para nossa caminhada aqui na Terra. Enquanto eu vou pedir para Deus a sua bênção nesse instante. Que a graça do Deus de Jesus de Nazaré, que é Pai e Mãe de bondade e de paz. Que a presença do nosso amigo e irmão Jesus de Nazaré, hoje ressurreto, em nossas caminhadas. E as ressurreições inventadas em nós pelo Santo Espírito sejam com cada um de nós, trazendo vida na vida, trazendo vida para além das nossas dores e mortes, trazendo vida que faça esta vida valer a pena na terra e abrindo horizontes de felicidade para cada um de nós. Amém.